Paz do Senhor, amada Igreja. Salmo 132. Salmo 132. E com este salmo eu queria pensar convosco num tema que lhe dei um título: A tua geração é abençoada. A tua geração é abençoada. Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre um lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada e adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei com vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Amém? Este é o Salmo 132, que o Senhor ilumine os nossos espíritos através do Espírito Santo e que o meditar do meu coração e o abrir da minha boca sejam, Senhor, agradáveis na Tua presença, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. A Tua geração é abençoada. Antes de entrar no Salmo propriamente dito, deixe-me só fazer algumas considerações e dizer que o mundo atual, o mundo em que nós vivemos, nomeadamente a partir do século XVIII, meados do século XVIII até hoje, eles acham o Antigo Testamento complicado, confuso, difícil de ser entendido. Eles acham até, e eles preferem, que do Antigo Testamento só se aproveita os Salmos e o restante do Novo Testamento. Eu lembro-me quando era mais novo, quando eu entrei para a tropa, ofereceram-me uma bibliazinha de bolso e não havia o do Antigo Testamento nessa Bíblia, só havia os Salmos e o Novo Testamento. Porquê? Porque o mundo, o povo de Deus, eles acham o Antigo Testamento muito complicado e difícil de ser entendido. Mas nós, povo, verdadeiramente povo de Deus, nós temos que entender que o cristianismo é a continuação dos factos desde o seu início. Ser cristão é atentar para Gênesis, para Êxodo, para Números, para Deuteronômio, para os profetas e também para o Novo Testamento. Todo ele faz parte de um complexo manual de vivência. É a palavra de Deus, é o próprio Deus a falar. Cristão que é cristão, ele tem que gostar da história bíblica, porque não faz sentido o Novo Testamento sem o Velho Testamento. Não faz sentido a nova vida sem sabermos como se iniciou essa dita nova vida.
doutrinas como redenção, eu estou a falar no Novo Testamento, o perdão de pecados, o amor altruísta, a vida na glória, todas elas ficam vazias, estas doutrinas ficam vazias, se não atentarmos para o desenvolvimento do Antigo Testamento. Se não atentarmos para o Antigo Testamento, como nós poderemos perceber como foi o trabalhar de Deus na história até enviar o seu Filho? Porque é que Ele envia o seu Filho? Qual foi o fator impulsionador de Deus? Qual foi o fator que fez com que Deus desenvolvesse o seu tão grande amor que o mundo não pode entender, que envia o seu Filho à Terra para morrer por cada um de nós, se não entendermos a história bíblica? Este salmo, meus amados irmãos, ele não tem autor no cabeçalho, mas facilmente, ao analisarmos este salmo, cruzando com algumas referências em Crônicas e em Samuel, nós achamos o autor deste salmo. O autor deste salmo, muita gente diz que foi Davi, não foi Davi. O autor deste salmo foi Salomão, seu filho. E ele foi escrito no dia ou nos dias que antecederam, ou possivelmente no próprio dia da inauguração do Templo de Salomão, o primeiro templo. E nós, para percebermos este salmo, nós temos que perceber um bocadinho a história da Arca da Aliança. Porquê é que aparece o templo? Porquê é que Salomão escreve este salmo em jeito de clamor a Deus? Porquê é que aparece o templo? Numa terra chamada Ur, lá da zona dos caldeus, que lá para cima, para a Mesopotâmia, Deus aparece a um homem pagão, idólatra. Há quem diga nos escritos antigos que ele era astrólogo, ele estudava os astros e as estrelas e os planetas. E num certo dia Deus aparece a esse homem e diz: Abraão, sai da terra da casa da tua parentela, sai destas terras e vai para uma terra que eu te mostrarei. Leva tudo aquilo que é teu, apenas e só a tua família mais chegada, mulher, e só mulher, porque ele não tinha filhos ainda. Por causa de ele não ter filhos, ele leva o seu sobrinho Ló, convencido que era ele o sucessor, ou o seu sucessor. Só que quando ele disse, aceitou o desafio de Deus, Deus fez uma promessa: da tua descendência farei uma grande nação. Ora, ele não tinha filhos. Para qualquer um de nós isto poderia surtir a confusão, a estranheza. Há muitas vezes que Deus fala connosco e eu já ouvi dizer: não, isto não é da voz de Deus, isto é a voz do diabo. Porquê? Porque nós não gostamos daquilo que estamos ouvindo. Porque nós não gostamos daquilo que Deus nos está transmitindo. E podia-se ter dado o caso a Abraão. Abraão podia ter dito: não, isto não é de Deus, isto não é Deus. Isto deve ser outra voz qualquer. Isto deve ser eu que estou a ficar doidinho. Porque eu saí da minha casa com 70 e muitos anos, já velho, cheio de dias, desgostoso porque Sara, na altura era Sarai, não lhe deu um filho. E agora vou para uma terra que eu não sei qual é, mas que Deus me vai mostrar. Mas ele assim a sentiu. E Deus faz-lhe uma promessa: da tua descendência farei uma grande nação. Você conhece a história, toda a história, até chegar a José, o seu penúltimo filho mais novo, o filho antes de Benjamim. E José torna-se governador ou vice-governador do Egito, e na terra existiu uma grande fome.
E os irmãos de José descem ao Egito para comprar comer. E aí tem um encontro com José. E José manda chamar seu pai, seus irmãos, toda a sua família. José manda chamar Jacó. E Jacó vem e o faraó, como gostava muito de José, ele deu-lhe uma terra para os irmãos e para o pai de José morarem. Deus era com eles e eles prosperaram. Eles prosperaram tanto em riqueza, como em animais, como em cultura e até como em povo. Ele se começou a reproduzir imenso, a pontos do faraó temer e dizer: não, eu não posso deixá-los procriar mais, porque daqui mais estão mais numerosos que nós. E escravizou os filhos de Jacó, escravizou o povo, descendência direta de Abraão, descendência de sangue de Abraão. Só que Deus tinha um plano para o seu povo. E Deus não é um Deus estático, não é um Deus passivo, não é um Deus que está paradinho. Deus é um Deus que age e interage na história do povo, na história da humanidade. E Deus levanta um homem, Moisés, que tinha nascido no exílio do Egito, mas por ordem do faraó, que mandou matar todas as crianças. E a mãe de Moisés escondeu o menino dentro de uma cesta e colocou-a no rio Nilo. E mais de novo, Deus estava agindo na história do seu povo. E conduz a filha do faraó ao rio. E a filha do faraó encontrou um menino e criou-o como se fosse dela. Quando Moisés tinha cerca de 40 anos, ele viu maltratarem os judeus, um hebreu, e ele matou um egípcio. E teve que fugir por causa disso. E fugiu durante 40 anos para o deserto. Lá conheceu a sua esposa e começou a pastorear as ovelhas do seu sogro. Só que num belo dia, Deus aparece a Moisés numa sarça ardente e diz: Moisés, Moisés, eis que eu ouvi o clamor do meu povo. Por isso eu te ordeno, vai, desce ao Egito, e tu serás o libertador da descendência de Abraão, do meu povo, o povo que eu escolhi para mim. Com vários episódios pelo meio, Moisés assim faz. Teve uma batalha, uma dura batalha contra o faraó, em que foram precisas 10 pragas para convencer aquele senhor. E ao fim das 10 pragas, que culminou com a morte dos primogênitos, o faraó assentiu e Moisés libertou o povo, com a promessa de que iriam para uma terra que manava leite e mel. Uma terra boa, uma terra onde eles não tinham falta de nada. Só que, por incrível que pareça, Deus não fez Moisés atravessar a direito em direção à terra prometida. Eram cerca de 2 semanas a caminhar até chegarem à terra prometida. Mas Deus inclinou o povo para o sul, em direção ao deserto de Sur, lá no Negueb, onde eles andaram 40 anos peregrinando. Passado algum tempo de eles saírem do Egito, Deus chama Moisés e diz: Moisés, tu vais-me construir um tabernáculo, um santuário, onde eu habitarei e a minha presença estará no meio do meu povo. Moisés constrói o tabernáculo exatamente como Deus o estipulou, medidas, materiais, tudo, utensílios, e construiu uma arca, a arca, onde colocou lá dentro as 2 tábuas da lei. Mais tarde seria colocada a vara de Arão que floresceu e um pote com maná que caiu do céu. Mas até lá, agora, quando Moisés constrói o tabernáculo,
Ele só colocou as 2 tábuas da lei, os 10 mandamentos da lei moral de Deus. A arca simbolizava, lá no espacinho próprio para ela, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Pois bem, Moisés morreu e cabe agora a Josué a árdua tarefa de continuar a conduzir o povo de Israel até à terra prometida, Canaã. Chegado a Canaã, cerca de 35 anos, ele divide as terras por 11 porções, entregando cada porção de terra a cada chefe de cada tribo das 12 tribos de Israel, filhos de Jacó. Ficou de fora a tribo de Levi, porque essa tribo ficou consagrada e destinada ao serviço a Deus, ao serviço religioso. Josué morre. Até lá tudo bem. Tudo corria bem, tudo corria debaixo dos propósitos de Deus. Mas assim que Josué morre, passado pouco tempo, o povo sentiu-se abandonado, o povo sentiu-se desamparado e dedicou-se novamente à idolatria. Quando ele se dedica à idolatria, Deus envia juízes, homens e mulheres chamados os libertadores do povo, não só para libertar o povo, mas para trazer o povo à razão, para chamar o povo novamente a Deus. Só que o povo não estava para aí virado. O povo queria um rei. E Deus disse a Samuel: ok, se eles querem um rei, eu dar-lhes um rei. E unge a Saul, rei, o primeiro rei da nação de Israel. Só que o reinado de Saul foi completamente complicado, atribulado, sem nexo. Saul começou ensoberbado, ele começou fazendo tudo aquilo que lhe dava na cabeça. Até que Deus cansou de Saul. E disse: Samuel, vais à casa de Jessé, e lá eu te indicarei aquele que vais ungir para suceder a Saul, porque já estou farto dele. Eu estou cansado dele. Samuel assim faz. Passam os 7 filhos de Jessé à frente e Samuel todo entusiasmado, será este, será aquele? E Deus diz: não olhes para a aparência, porque eu quero é coração. Quando passaram os 7 filhos, Samuel ficou atrapalhado e disse: então, Jessé estão todos? Não, falta o Davizinho. O Davizinho está a pastar ovelhas e cabras. Então manda chamar o Davizinho. Quando Davi chega à presença de Samuel, Deus diz: é este, podes ungir. É derramado o óleo na cabeça de Davi, ele é ungido do Senhor ali. Mas ele retorna novamente para as pastagens do Pai. Mais tarde, existe um conflito que sempre foi conflito, entre os israelitas, o povo de Israel, e os filisteus. E Davi, amando o seu pai, ele desce ao arraial, levando pão e queijo, e quando lá chega, está lá um homem de quase 3 metros, clamando por um homem para lutar com ele. E Davi, cheio do Espírito Santo, ele assume aquela posição. Ele diz: queres lutar? Então eu vou lutar. Toda a gente disse: não, Davi, não, porque tu não sabes pegar em espada, nunca pegaste em espada, nunca foste para a guerra. E Davi disse: não, eu vou, mas é à minha maneira. Não quis a armadura do rei Saul, foi ao rio, foi buscar 5 pedrinhas, com a sua funda ele enfrentou o Golias e matou o gigante Golias. Caiu logo nas boas graças do povo. E o próprio rei Saul mandou chamar: quem é esse? É filho de Jessé, é ele que venha para o meu serviço. E Davi foi para o serviço de Saul como escudeiro, limpando armaduras de dia, e à noite tocava a harpa para o rei Saul dormir e descansar.
Houve uma série de acontecimentos depois que obrigaram Davi a fugir. E Davi fugiu por várias terras, ele até lutou com os filisteus, ou a favor dos filisteus, contra outros povos, sempre subindo na admiração de todo o povo onde ele passava. Todos gostavam dele. Chega ao dia em que Davi assume o trono de Israel, só que a arca tinha desaparecido, o tabernáculo tinha desaparecido, não havia sítio, lugar para culto a Deus. E a primeira coisa que Davi faz quando assume o trono de Israel, da nação de Israel, foi: eu vou procurar a arca. Onde é que está a arca? Chegou aos ouvidos de Davi que a arca estava lá para os lados de Efrata, num campo chamado Campo de Jaar. E Davi reuniu uma grande comitiva e foram buscar a arca e trazem a arca para Jerusalém. Quando ele chega a Jerusalém, a primeira preocupação que ele teve foi comprar uma eira, comprar um pedaço de terra onde construiria novamente o tabernáculo, uma tenda, e colocaria então aí a arca dentro da tenda. Davi ficou entusiasmadíssimo, a ponto de dançar nu no pátio do palácio. Foi criticado até para a sua esposa. E as coisas vão correndo. Uma bela noite, Davi estava deitado na sua cama e vem à janela e tem, como eu lhe chamo às vezes, o descarregar da consciência. E ele diz para consigo mesmo: não pode ser, não é possível. Eu deitado numa cama de ouro, morando num palácio de pedras finas, madeiras finas, e o meu Deus está lá fora, dentro de uma tenda. Eu vou lhe construir um templo. Eu vou lhe construir uma casa. Acontece que Deus gostou do projeto. Deus disse através do profeta Natan: eu gosto do projeto. Eu gosto da ideia. Só que Davi, paciência, não és tu que vais construir o templo. Um da tua geração, aquele que vai assumir o teu lugar no trono, esse irá construir o templo. Porquê? Porque as tuas mãos estão manchadas de sangue. Até que aparece Salomão, filho de Davi, o filho mais novo de Davi. Ele assume o reinado, ele assume o trono de seu pai e assume também a responsabilidade de construir o templo que o seu pai não podia construir. Ele já tinha vários materiais, vários valores em dinheiro, em ouro, em prata, em joias, deixadas por seu pai, mas ele vai engarear mais, a ponto, diz a Bíblia, que Salomão mandou parar as ofertas, maravilhas, ou qualquer pastor queria também mandar parar as ofertas. Não tragam mais, já não é preciso mais. Qualquer um, até eu. E Salomão constrói o templo que durou cerca de 20 anos a ser construído. Este salmo, meu amado irmão, agora com esta introdução, você já está a perceber que salmo é este? Este salmo fala do dia da inauguração do templo. E este salmo divide-se em algumas partes. Tem a oração de Salomão, está dos versos 8 ao 10. Levanta-se, Senhor, ao teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotes de justiça e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto ao teu ungido. Salomão pede aqui 4 coisas nesta oração. Primeiro, que Deus se levante. Segundo, que os sacerdotes se vistam de justiça. Que os santos
o povo se alegre e que Deus não vira a cara ao ungido. Deus não vira a cara a Salomão. Se nós lermos 2 de Crônicas 6, você vai perceber algo mais. 2 de Crônicas 6, a partir do verso 40, diz assim: Agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer deste lugar. Levanta-te, pois, Senhor Deus, e entra para o teu repouso, tu e a arca do teu poder. Os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, se revistam de salvação e os teus santos se alegrem do bem. Ah, Senhor Deus, não repulses o teu ungido. Lembra-te das misericórdias que usaste para com Davi, teu servo. Isto foi o que Salomão pediu. E esta oração, meu amado irmão, ela se baseia em dois tempos. Ela se baseia, uma no passado, e a segunda parte é no futuro. Veja, se nós olharmos o tempo passado, Salomão está fazendo lembrar a Deus do seu juramento a Davi. O juramento de Davi a Deus. Está aí no verso 5, ou de 1 a 5. Verso 2: De como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó: Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre um lugar para o Senhor. Este foi o juramento que Davi fez a Deus, quando ele olhou da sua janela e viu que Deus estava morando numa tenda. Davi jurou a Deus: Eu vou-te construir um lugar. Mas depois há um juramento de Deus a Davi. Davi jurou a Deus: Eu vou construir um lugar, não darei... É claro que isto é figurativo, claro que ele tinha que dormir, claro que ele tinha que comer, claro que ele tinha que descansar, ele tinha que dormir, mas em termo figurado, Davi jura a Deus que não descansa enquanto não construir lugar de morada do poderoso de Jacó. E depois existe o juramento de Deus a Davi por causa desse juramento. E está no verso 11 e 12. O Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono, se teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Este foi o juramento de Deus a Davi. Se andares nos meus caminhos, se guardares os meus mandamentos, se os teus filhos andarem nos meus caminhos, os meus mandamentos, eu te darei para sempre um descendente que se assente no teu trono, no trono de Davi. Se nós olharmos em 2 Samuel, capítulo 7, e vemos mais pormenorizadamente o tal juramento que Deus fez a Davi. 2 Samuel, capítulo 7, dos versos 12 ao 16. Quando os teus dias se cumprirem e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, e o teu trono será estabelecido para sempre. Este foi o juramento de Deus para Davi. Agora olhe para mim. Historicamente, quando nós olhamos para esta compartilha de juramentos,
Parece que Deus está falando do descendente de Davi, se referindo ao seu filho Salomão e aos filhos de Salomão. Só que em mente Deus não tinha um filho de Davi, mas o filho de Davi. Porque em Isaías diz que dos rebentos de Jessé, e dos rebentos de Jessé é Davi. Viria o descendente, viria o rei, viria aquele que se sentaria no trono do universo. Eu estava-se referindo a Jesus. Deus estava prometendo a Davi que da sua semente, da sua descendência, ele enviaria o seu filho para a salvação da humanidade. E todo aquele que crê no seu nome, e todo aquele que crê no seu amor e na sua obra. Pois bem, tudo se complica com a morte de Salomão. E com a morte de Salomão nós vemos o reino de Israel se dividir em dois. O reino do norte, com a sua capital em Samaria, e o reino do sul, com a sua capital em Jerusalém. A arca desapareceu. Nunca mais se ouviu falar na arca. O tabernáculo desapareceu. O povo se entrega à idolatria. Deus envia vários profetas, alertando o povo: retornem aos meus caminhos, ouçam a minha voz, façam a minha vontade. Só que, novamente, Deus cansou. Deus, diz a Bíblia, que encheu a sua medida e enviou o povo de Israel, tanto o reino do norte como o reino do sul, tanto Samaria como Judá, enviou-os para o cativeiro assírio e babilónico, onde eles ficaram durante 70 anos. O povo retorna novamente à terra passados 70 anos. Tentaram se reconstruir, mas o plano de Deus estava em ação e o plano de Deus não pode ser alterado. E eles ora estavam bem, ora estavam mal, eles iam andando assim, nunca mais eles voltaram à idolatria, certo? Mas a vida não corria, tanto que o último profeta, Malaquias, ele gasta 5 capítulos do seu livro ralhando com o povo e ralhando com os sacerdotes, por causa de quê? Do culto agradável a Deus. Pois bem, 400 anos depois do último profeta, quando Deus se calou durante 400 anos, num silêncio profundo da parte de Deus, não havia milagres, não havia profetas, não havia voz de Deus, não havia nada. 400 anos depois, aparece João Batista para falar da vinda do Filho de Deus, que viria não só para se sentar no trono de Israel, mas também no trono do universo, porque a ele foi-lhe dado o nome que é sobre todo o nome, em cima nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele é o rebento de Jessé, ele é o descendente, ele é o filho de Davi. E dos versos 13 a 18, nós temos a confirmação de Deus à oração de Salomão. Pois o Senhor escolheu a Sião e preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Tudo aquilo que Salomão tinha pedido, Deus está confirmando. Ali farei brotar a força de Davi, preparei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Este é a parte do lado do passado da oração de Salomão. Agora a parte do lado do futuro. E aqui nós temos que entender que nós estamos incluídos na segunda parte, na parte futura
da oração de Salomão. Por isso nós não nos podemos alienar, não nos podemos separar, não podemos colocar de parte o Antigo Testamento, porque nós, meus amados irmãos, nós os cristãos, fazemos parte da história do Antigo Testamento. Nós não somos descendentes de sangue de Abraão, mas nós somos descendentes espirituais de Abraão. Nós somos o segundo Israel, o Israel de Deus. Nós somos a Igreja de Cristo, nós somos a sua noiva. O cristianismo é a confirmação no espaço e no tempo do cumprimento de Deus às promessas, a esta oração de Salomão e à oração de Davi. Nós somos, por outras palavras, você entender, se você hoje está aqui, se você hoje é cristão, então saiba que você é a confirmação de Deus às orações de Salomão e às orações de Davi. Você e eu somos confirmação dos juramentos de Deus que Deus fez a estes dois homens. Primeiramente a Davi e depois a Salomão. Entenda. Em Cristo, Deus habita em nós. Se nós vemos 2 Coríntios 6,16, o que Paulo vai dizer é que e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Nós hoje somos a tabernáculo, somos o santuário, somos o templo. Nós hoje não precisamos mais de templo, não precisamos mais de arca, porque o Deus vivente habita dentro de cada um de nós. Nós somos a continuação da história. É como se Deus tivesse feito já o terceiro templo. Você está entendendo? Em Cristo, como ele diz aí, abençoarei, verso 15, abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Em Cristo, os necessitados serão aliviados. Mateus 11, 28. Vinde a mim, vós os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas não só isto, não só Ele habita, como Ele nos alivia, mas em Cristo também nós fomos feitos sacerdotes. 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Cristo Jesus. Nós hoje somos a confirmação de tudo aquilo que se passou lá atrás, no Antigo Testamento. Para que você entenda, você é a figura do Antigo Testamento. Você é o findar do Antigo Testamento e começar um outro Testamento. Você está a entender até aqui? Mas não nos podemos alienar do Antigo Testamento. Pedro, cheio do Espírito Santo, no dia de Pentecostes, ele se levanta quando os homens e as mulheres disseram, estes estão todos bêbados. Ele se levanta, não, varões e irmãos. Aqui não há ninguém bêbado, porque isto são 9 da manhã. Isto aconteceu aqui, algo extraordinário. E ele começa um discurso. No verso 29, Atos 2, 29, diz assim, homens e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Paulo vai dizer que Cristo levantou os incultos para confundir os cultos. Cristo levantou os fracos para confundir os fortes. Porquê? Porque a história do povo de Israel, a história bíblica, ela confunde
todo e qualquer um que não estiver enquadrado. Aquele que não tiver o Espírito Santo, ele fica confundido. Deus confunde os nossos inimigos. Isto é promessa de Deus a Davi. Verso 18. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Esta promessa de Deus, ela está presente hoje em cada vida, em cada homem e em cada mulher que se intitula verdadeiramente cristão. Amém, igreja? Caminhando para o final já. O que é que este salmo nos pode ensinar mais? O que é que nós podemos aprender mais com este salmo de Salomão? Em primeiro lugar, olhando para este salmo, nós percebemos que o facto de nós nos reunirmos neste lugar ou noutros lugares é para adorarmos única e exclusivamente a este Deus. Ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Moisés, Josué, por aí fora, por aí fora, por aí fora, até aos dias de hoje. A nossa presença aqui não se prende no facto de nós virmos visitar os irmãos, isso é mau não, mas não é essencial. A nossa presença aqui não se deve ao facto de ser um hábito, às terças, quintas e domingos, isso é mau? Não, mas não é essencial. A nossa presença aqui não é pelo facto de eu vou ofertar na casa de Deus para ajudar a manter a casa aberta, as portas abertas, a igreja limpa, com luz, com água. Isso é mau? Não, mas não é essencial. A nossa presença aqui é essencialmente para louvarmos e adorarmos unicamente a este Deus. Amém, igreja? Segundo ponto que nós podemos aprender é que devemos orar e interceder pela prosperidade da igreja e do povo de Deus. É nosso dever, amado irmão. Esquecemos um bocadinho de nós, das nossas necessidades, dos nossos sonhos, dos nossos desejos. Nós devemos esquecer um bocadinho de colocar isso um pouco de lado e orarmos pela prosperidade da casa, podermos honrar os nossos compromissos, para que o Evangelho não fique denegrido por causa das nossas faltas. Devemos orar pela casa, devemos orar pela progressão do Evangelho através da casa e devemos orar pelos nossos irmãos. Porque quanto mais prósperos, eu não estou aqui a falar de teologia da prosperidade, mas quanto mais prósperos forem os irmãos, mais próspero é a casa. Porque mais fluentemente os irmãos podem ofertar e assim poder manter a casa e até, quem sabe, até fazer melhorias, pinturas e outras coisas que façam falta. Olhando para este salmo, nós aprendemos isso. Mas em terceiro lugar, nós precisamos entender algo muito importante. Se não fosse Davi, se Davi não fosse um homem com coração segundo o coração de Deus, se Davi não fosse um homem obediente, se Davi tivesse se tornado num outro Saul, se ele se tivesse tornado soberbo em relação ao seu trono e à sua coroa, você e eu hoje não podíamos estar aqui. Já pensam nisso? Portanto, é muito importante que você conheça a história destes homens. Porque é no decurso da história destes homens, até por causa da sua obediência, que nós hoje podemos estar aqui. Já viu? Se da descendência de Davi não aparecesse José, como é que ele podia ter ido buscar de Maria? Como é que podia ter nascido
do ventre de Maria, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse o amor de Davi, a obediência de Davi, a perseverança de Davi, nenhum de nós hoje poderíamos entrar na presença de Deus. Compreende isto? É muito importante vocês saberem a história bíblica. E por outro lado, é muito importante você fazer a tal pergunta, que muitas vezes nós não fazemos. Como é que está o nosso coração? Ele é obediente? Ele é perseverante? Será que o nosso coração está repleto de amor altruísta? Amor ao próximo sem esperar nada em troca? Será que o nosso coração também está como o coração de Davi? Eu não como, não durmo, não descanso. E enquanto não tiver o lugar de morada de repouso, ó meu Deus. Será que o nosso coração está palpitando de desejo de salvar almas, de anunciar este Deus a outras pessoas? Independentemente se aceitam ou não aceitam, se ouvem ou não ouvem, é assim que está o seu coração. Eu vou-lhe dar 3 conselhos. O primeiro conselho é: ore mais a Deus. Nós andamos muito relaxados acerca da oração. Nós andamos muito, como diz o brasileiro, muito folgados. Oramos só quando nós precisamos e muitas vezes até inventamos aquela velha desculpa: eu estou tão mal que nem me apetece orar. Nesses momentos você deve orar mais. É quando não apetece. E a oração não deve ser uma oração de pedinchice. Não, a oração tem que ser uma oração altruísta. Exatamente como o David orava, Salomão orava, Isaías, Neemias, Paulo, Tiago. Oração de desprendimento, oração em relação aos outros. Porque você, meu amado irmão, deixa que eu lhe diga uma coisa: você não pode ficar na cadeira do descanso. Eu já estou salvo. Agora os outros que se virem. Não. Porque o amor de Cristo e com a sua salvação, você foi eleito ministro da reconciliação. Portanto, a sua cadeira agora não é descanso, a sua cadeira agora é trabalho. E esse trabalho não é só anunciar o Evangelho. Porque a própria Bíblia diz que Deus está atento com os seus ouvidos e os seus olhos às orações que se fazem neste lugar ou em qualquer lugar onde você esteja. Mas essa oração tem que ser oração em prol de outros. Tem que ser um desejo de salvar mais. Porque esse foi o espírito que Deus nos colocou. O anúncio das boas novas do Evangelho. O Evangelho tem poder para salvar. E você faz parte. Faz parte. O primeiro conselho é: ore mais a Deus, mas oração altruísta. O segundo conselho é: estude as Escrituras. Eu não lhe digo para você ler a Bíblia de uma ponta à outra. Aliás, eu vou-lhe confessar uma coisa: eu nunca mais faço isso. Porque ler a Bíblia de uma ponta à outra só para dizer que eu já li, mas não percebi nada, não aproveito. Então, como é que eu faço? Muitas vezes eu leio só meio capítulo. Outras vezes leio 2 ou 3. Mas de uma forma em que eu entenda aquilo que eu estou lendo. Muitas vezes eu chego ao final de um capítulo, de um certo livro, e retorno atrás e leio de novo. E leio tantas e quantas vezes forem precisas até que eu perceba. Isso é estudar as Escrituras. Isso é atender à voz do Pai. Porque quando você está lendo, você não está lendo um livro qualquer.
Você está lendo a declaração da boca, das palavras de Deus saídas da sua própria boca. Elas estão expressas nas páginas deste livro através da mão dos homens. Pelo seu punho escreveram aquilo que era da vontade de Deus. Foi colocado tudo aqui. Portanto, se você diz que adora a Deus, que ama a Deus, mas não lê a sua palavra, não sabe os seus desejos, não sabe aquilo que Deus quer anunciar, então eu pergunto, que tipo de amor é esse? Que tipo de louvor é esse? É louvor de lábios, mas com o coração muito longe. Primeiro conselho, ora a Deus. Segundo conselho, estuda as Escrituras. Tenha amor pelas Escrituras. Tenha temor pelas Escrituras. O terceiro conselho é saia da superficialidade. O que é isso, pastor? Eu não percebi. Não seja mais um cristão. Seja cristão. Leve o cristianismo a sério. Não seja religioso, mas leve a sério. Porque, meu amado irmão, eu com tristeza eu digo, e eu vejo isto todos os dias. Existe muita gente a brincar ao cristianismo e às igrejas. Mas ninguém já leva a sério. Ninguém leva a sério os louvores. Aliás, nem sabem o que é um louvor. É que nem sabem que quando estão cantando um hino ou uma canção, uma melodia bonita, mas o que está sendo falado, o que está sendo cantado, são orações a Deus. Já ninguém tem temor quando alguém está a orar? Ninguém dá valor ao sagrado de uma oração. E quando o pastor está pregando? Faz tudo. Porque se eu muitas vezes perguntasse, eu não faço isso, mas se eu perguntasse o que é que foi falado, alguém me diria assim, eu lembro-me de algumas partes. Aliás, uma vez disseram-me assim, pastor, não se preocupe, eu não percebi bem a pregação, mas eu assentei tudo na Bíblia. Saia da superficialidade. Não seja mais um. Seja um Salomão. Seja um Davi. Seja homem e mulher a sério, cristão a sério. Levar a Deus a sério. Gaste tempo buscando a Deus na sua palavra, tentando entender os seus desígnios, tentando compreender a história bíblica, porque você faz parte da história bíblica. É muito complicado nós termos feriados no nosso país e não saber o significado dos feriados. Assim é com Deus, assim é com a Bíblia. Você traz uma Bíblia debaixo do braço. Você não percebe nada da Bíblia. Porquê? Porque você não a estuda. Amém, igreja? Eu fecho este sermão pedindo a Deus que Deus nos ajude a sair da superficialidade. Que Deus nos ajude a sermos cristãos a sério. Como Ele próprio nos disse, Ele nos elegeu, Ele habita em nós e Ele nos fez sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus.